Bom, gente, boa tarde. Eu vou levantar, porque eu não consigo ficar sentada, não. Gosto de me movimentar. Eu estava tão nervosa essa semana que eu acho que a espiritualidade amiga deve ter me dopado, porque hoje eu estou muito zen. Então, se eu falar muito rápido, vocês podem falar, não, Fernanda, vai com calma, porque às vezes eu me trago. Bom, boa tarde, galera que está no online. O nosso estudo de hoje é sobre o Melhor é Viver. A gente está fazendo o último estudo do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. A gente teve a Adriana, que falou sobre diagnóstico. A gente teve a Tati, que eu já vi que está ali no online, que falou sobre depressão. E hoje a gente vai falar sobre o tema, sobre uma perspectiva diferente. Hoje a gente vai falar sobre suicídio, mas sobre a perspectiva da cura, sobre a perspectiva da saúde mental, sobre a perspectiva da felicidade. E aí, para a gente começar... Muitos botões. Bom, para a gente começar, eu trago para vocês a seguinte pergunta. Qual é o objetivo da vida? Quem se arrisca a dizer qual é o objetivo da vida? Não? O Espírita Raiz vai citar a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que diz: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impôs a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Então, qual o objetivo da vida segundo a doutrina espírita? Aperfeiçoamento espiritual. Esse aperfeiçoamento espiritual pode vir através da expiação, que a gente expiar algo do passado, de outras vidas que a gente precisa passar por aquilo como forma de aprendizado, ou através de uma missão, algo que a gente tem a cumprir nessa existência. Mas e se eu perguntar para vocês, qual é o sentido da vida? Eu acho que aí a gente entra num universo um pouco mais profundo, né? A revista Veja publicou uma pesquisa de uma universidade americana que ela pesquisou e perguntou para várias pessoas se elas estivessem na frente de Deus, o que elas perguntariam. E 46% dos entrevistados falaram que, se pudessem conversar com Deus, perguntariam a ele qual o sentido da vida. Então, é uma questão que vem sendo questionada há séculos, né? Quantos filósofos, quantos estudiosos, quantos cientistas vêm ao longo desses anos, de décadas, de séculos, se questionando qual é o sentido da vida. O ser humano busca isso há muito tempo. Mas, se o objetivo da vida é único, é a missão, é a expiação, é o nosso aperfeiçoamento espiritual, o sentido de vida é de cada um. Cada um tem o seu sentido de vida. Cada um sabe lá na sua consciência o porquê de estar encarnado aqui hoje. A Joana de Ângeles traz para a gente uma frase que ela diz que a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, és a tua tarefa principal. Sentido de vida está atrelado ao nosso planejamento reencarnatório. Aquilo que a gente planeja antes da gente nascer. E que muitas vezes não é. A gente não lembra, porque, graças a Deus, a espiritualidade amiga faz a gente esquecer, porque se a gente lembrasse ia dar ruim, com certeza. Mas está gravado na nossa consciência, então, no fundo, a gente sabe. Só que, às vezes, é uma coisinha que a gente não está a fim de trabalhar, dá um medinho, dá uma dorzinha, e a gente deixa ali adormecido, não quer muito pensar. Mas o nosso sentido de vida está ali. E quando a gente investe em entender o nosso sentido de vida, a gente começa a criar propósitos, a criar razão para a gente levantar todo dia de manhã e ir adiante e seguir adiante. Mas por que a gente começou o estudo falando sobre sentido de vida? Existe uma linha da psicologia chamada psicologia positiva, que é uma área de estudo que estuda a felicidade humana. Então, é uma linha que ela estuda cientificamente, faz pesquisas em laboratório, entrevistas com grupos focais, e ela estuda o que traz a felicidade.
o que traz o bem-estar para as pessoas. E um dos temas que é muito estudado é exatamente o sentido de vida. A ciência, ela já comprovou que quem encontra sentido na vida tem mais bem-estar. E tem mais bem-estar porque traz a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. Eu tenho um motivo para estar aqui, eu tenho propósitos na minha existência. E esses propósitos, eles não precisam ser coisas enormes, né? Eles podem ser pequenas coisinhas. É um propósito que eu tenho ali com a minha família, é um propósito que eu tenho ali com a espiritualidade, é um propósito que eu tenho ali com o meu trabalho, e são mutáveis. Nesse momento, meu propósito é esse, naquele momento, meu propósito é aquele, e vão ser totalmente diferentes. Os meus são diferentes do Renato, são diferentes do Daniel, são diferentes do da Ritinha. Cada um tem o seu. E um dos maiores estudiosos desse tema, dentro da ciência, é um neuropsiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor Frankl, a Adriana trouxe a história dele no primeiro dia de palestra, não sei se vocês vão lembrar. Ele foi um neuropsiquiatra, ele era judeu, ele nasceu no Vietnã, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para um campo de concentração. Ele e toda a família dele foram levados para esse campo de concentração. Lá, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa que estava grávida. E aí ele se viu em meio a uma realidade dura que ele jamais imaginaria. E naquele momento, ele como neuropsiquiatra, ele começou a perceber como que as pessoas se comportavam no campo de concentração. E ele percebeu que as pessoas que tinham um propósito, as pessoas que tinham um motivo lá fora, que tinham algo maior, que acreditavam em algo maior, elas ficavam mais firmes e elas resistiam mais a todas as questões ali do campo de concentração, que eu imagino que não devia ser uma coisa fácil, né, de se lidar. E aí ele investiu as pesquisas dele nessa área, e quando ele saiu do campo de concentração, em 1946, ele fez um livro chamado Em Busca de Sentido. Eu super recomendo, que conta toda a história dele, fala da pesquisa dele nessa busca. E ele traz uma frase que tem muita relação com a doutrina espírita. Ele diz que tudo pode ser tirado de uma pessoa. As pessoas que a gente ama, o dinheiro, todas as coisas materiais, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. O livre-arbítrio é nosso. As escolhas vão ser sempre nossas. A gente vai ter sempre a oportunidade de escolher coisas que nos fazem bem, coisas que nos fazem mal. Óbvio, todas as escolhas vão ter consequências, mas as escolhas são sempre nossas. E naquele momento, ali no campo de concentração, ele escolheu criar um novo propósito para a sua vida, se fortalecer, seguir adiante e se tornar o maior pesquisador de sentido dentro da área da psicologia. E não foi só o Viktor Frankl. A gente tem na nossa história alguns exemplos. Viktor Frankl teve lá o seu propósito de trabalhar o sentido de vida. Chico Xavier, o maior médium psicógrafo que a gente conhece, criou como propósito a divulgação da doutrina espírita e nos trouxe, sei lá, acho que umas 400 psicografias. Muito obrigada, adoro pessoas inteligentes. 402 psicografias. Greta Thunberg, não sei se vocês conhecem, tá o negocinho em cima, aquela menina ali de cima. Ela é uma jovem sueca que, aos 15 anos, ela virou para os pais e falou para os pais que ela ia ser uma ativista ambiental. E aí ela começou a trabalhar em cima do ativismo ambiental, em passeatas, e até hoje, ela tem, se eu não me engano, 19 anos, ela é uma das principais representantes do ativismo ambiental do mundo. E com um pequeno detalhe, a Greta, ela tem síndrome de Asperger, ela tem TDAH, ela tem TOC e ela tem mutismo seletivo. Então, nem as doenças mentais que ela tem impediu ela de seguir os propósitos. E, por fim, a Malala. Malala é um pouco mais conhecida que a Greta. Malala é uma jovem paquistanesa que, desde muito novinha, ela lutou pelo direito das meninas do Paquistão de estudar, porque no Paquistão existe uma lei onde as meninas não poderiam estudar, e ela, desde novinha,
foi atrás daquilo que ela acreditava. Ela, aos 15 anos, sofreu um atentado, ela levou um tiro no rosto, ficou vários meses internada, ela até tem uma certa paralisia no rosto por causa disso, mas ainda assim ela não desistiu. E em 2003, a Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, ela seguiu o propósito dela. Sim. Mas e nós? Qual é o sentido da minha vida? Quais são os meus propósitos? O Viktor Frankl, Chico, a Greta, a Malala, eles encontraram os propósitos deles. Eles encontraram motivos para levantar todos os dias de manhã e seguir adiante. Mas quais são os nossos? Os nossos propósitos não precisam ser grandes. O meu propósito pode ser em educar jovens, como professor numa escola. Meu propósito pode ser evangelizar crianças na casa espírita. Meu propósito pode ser trabalhar mediunicamente numa reunião. Meu propósito pode ser estar ao lado do meu marido, cuidar da minha mãe. Os nossos propósitos não precisam ser um ativista ambiental que quer trazer uma sociedade com mais cuidados à natureza. O meu propósito não precisa ser lutar pela educação das meninas no Paquistão. Qual é o meu propósito? É algo que a gente precisa pensar. Mas para que a gente consiga encontrar qual é o nosso propósito, a gente precisa fazer um dever de casa antes. Um dever de casa que, às vezes, não é muito simples e que, às vezes, não é muito confortável, mas é um dever de casa que ele é necessário. Ele é muito necessário para a gente. Que é o autoconhecimento. Para eu saber o motivo pelo qual eu levanto todos os dias de manhã, eu preciso saber o que eu gosto e o que eu não gosto. O que me faz bem e o que não me faz bem. Quem que eu gosto próximo de mim, quem eu não gosto de estar próximo de mim. E isso ninguém pode fazer por nós. Eu posso ter a ajuda de um psicólogo, eu posso ter a ajuda de um psiquiatra, eu posso ter a ajuda de um amigo, mas quem vai achar o meu propósito sou eu. Não é mais ninguém. É um exercício individual. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vem um texto lindo do Santo Agostinho, gigantesco, que eu não vou falar aqui, mas que Santo Agostinho, resumindo, ele fala para a gente assim: todos os dias antes de dormir, quando eu botava minha cabeça lá no travesseiro, eu pensava se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. E aí eu pergunto aqui para vocês: se vocês deitarem lá na caminha, botar a cabeça no travesseiro e pensar, será que alguém hoje tem alguma coisa para reclamar de mim? Será que a gente vai estar assim tão pleno que nem Santo Agostinho, de dormir tranquilamente, sem ninguém reclamar dele? Porque eu vou te dizer, ainda tem muita gente reclamando da gente. E tem muita gente reclamando da gente porque a gente não é espírito imperfeito. Tá tudo bem, gente. A gente não vai acertar sempre, né? A gente erra, a gente acerta, a gente erra e tenta acertar de novo. Tá tudo bem, né? O importante é a gente nunca desistir de continuar tentando acertar. Pode. E a gente vive nessa expectativa, né? De que é tudo certo, que eu tô certo, que é tudo perfeito. A gente tem hoje quase uma realidade paralela, digamos assim, que a gente vive nas redes sociais, né? A gente entra no Instagram, é a família perfeita, é a viagem perfeita, é a pessoa perfeita, porque são tantos filtros que você fica perfeito. As redes sociais nos trazem vidas perfeitas que simplesmente não existem. E aí, às vezes, a gente tenta se basear naquilo como uma meta para a gente, como um propósito, entre muitas aspas, que é um propósito inatingível. Uma meta que nunca vai existir, porque aquela realidade simplesmente não existe. E a Brené Brown, ela traz para a gente, Brené Brown é uma pesquisadora norte-americana, acho que foi norte-americana, que ela começou os estudos dela em cima da vergonha. E aí ela começou a estudar a vergonha e ela chegou a uma parte da pesquisa
em que ela percebeu que quando a gente se permite se mostrar imperfeito, quando a gente não tem vergonha de mostrar que erra, porque a gente é humano, todo mundo erra, quando a gente se aceita do jeito que a gente é mais feliz. E ela não chega a essa conclusão baseada em achismos, ela chega a essa conclusão baseada em muitas entrevistas com diferentes públicos diferentes, analisando diferentes contextos e diferentes histórias. Ela se diz uma contadora de histórias, porque o trabalho dela é conversar com pessoas. A Brené Brown diz para a gente que a gente precisa aprender a ter coragem de se mostrar imperfeito. A gente precisa aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. Deixar de lado a imagem da pessoa que a gente deveria ser, para aceitar a pessoa que a gente realmente é. A perfeição não existe. Nós somos seres imperfeitos e tá tudo bem. É um trabalho nosso de aceitação íntima de quem a gente é. E aí, para a gente refletir um pouquinho sobre isso e para a gente continuar o estudo, eu quero convidar o Dani, que ele vai cantar uma música para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema e para a gente conversar mais depois sobre essas questões. Se existe um coração que chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor, iluminar inteiramente o coração. Se você procura ser feliz, este é seu sonho mais bonito. Abra os braços para amar. A gente só possui o amor que tem para dar, que tem para dar. Aonde o nosso coração está, aí estará o nosso tesouro. Obrigada, Dani. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração, vai estar o nosso tesouro. E onde o nosso coração está? O físico alemão, Albert Einstein, ele diz que tudo na vida é energia. E tudo o que há é energia. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente disso. Isso não é filosofia, isso é física. É sintonia. Onde o nosso coração estiver, ali vai estar o nosso tesouro. As coisas que a gente valoriza, as coisas que são importantes para a gente. Por isso, a importância, pode ir, Renatinho, dos nossos pensamentos. Pensamento é vida. Eu acho que a gente, às vezes, não valoriza muito essa informação tão importante de Emmanuel, porque a gente pensa, a gente cria uma corrente que vai para o mundo. E dependendo, estou pensando coisa boa, estou pensando coisa ruim, eu estou aqui criando a corrente e essa corrente está chegando ao outro. Seja de uma forma boa, seja de uma forma ruim, e está chegando a mim. O Albert Einstein já falou lá, é sintonia.
A gente tem as escolhas, né, de se sintonizar com coisas boas e com coisas ruins. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? A gente fala muito, por exemplo, da prece coletiva. Por que a prece coletiva ela tem um poder tão grande? Porque quanto mais concentração e quanto mais persistência, quanto mais união de pensamentos, mais forte é essa energia que atinge o outro. Então, as preces coletivas têm um poder grande porque é mais gente concentrada ali no mesmo foco, enviando aquela energia boa para alguém. Tudo é sintonia. A mente humana é um espelho de luz, emitindo os raios e assimilando-os. Esses raios são fonte de treva ou de luz, felicidade ou desventura, onde quer que o espírito esteja. Em qual frequência a gente está sintonizado? A gente está sintonizado com coisas que nos fazem bem, ou a gente está sintonizado com coisas que nos fazem mal? Porque a gente também pode e deve usar o pensamento a nosso favor. E aí, é um exercício individual, porque ninguém pode pensar por mim. O que eu estou aqui criando na minha cabeça é meu, não é de mais ninguém. Às vezes a gente fica tão preso em monoideias, né? E essas monoideias, elas sugam a nossa energia de uma forma tão grande que a gente precisa mudar o foco. A gente tem que criar o hábito de mudar o foco quando aquilo não nos faz bem e não alimentar essas monoideias. Mudar o foco. Mas como? Como sintonizar com coisas que nos fazem bem? E aí eu trago para vocês Pode ir, Renatinho. Eu trago para vocês um neurocientista chamado Richard Davidson, que ele tem uma história muito bacana. Ele tem muitos estudos pautados na meditação. Né? Ele consegue comprovar nos estudos dele que a meditação é um caminho excelente para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde mental. Mas hoje a gente vai focar em outros pontos. O Richard Davidson, por gostar de meditação, ele visitava a Índia. E aí, numa dessas visitas que ele fez à Índia, ele conheceu nada mais nada menos do que Dalai Lama. E aí, conversando com o Dalai Lama, Dalai Lama sabia que ele era um neurocientista, na época ele já pesquisava ansiedade, pesquisava o medo, e o Dalai Lama virou para ele e falou assim, cara, quer dizer, não deve ter falado cara, né? O cara é por minha conta. Virou para ele e falou assim, Richard, você pesquisa ansiedade, pesquisa medo, por que você não pesquisa o amor? Por que você não pesquisa a compaixão? Por que você não pesquisa a bondade? E o Richard saiu com aquilo na cabeça, cara, Dalai Lama, né? Falando para eu pesquisar essas coisas. E aí, a partir daquele momento, ele começou a investir os estudos dele nas coisas que traziam mais bem-estar e mais felicidade humana para as pessoas. E aí, ele começou a focar nisso. E uma das primeiras pontos importantes do estudo dele, ele é um neurocientista, então ele estuda o cérebro, né, as emoções, mas estuda a questão física do cérebro. Um dos primeiros estudos dele, que é muito importante para a gente ter em mente, é que ele diz que o nosso cérebro é plástico, ou seja, ele é moldável, ou seja, a gente consegue mudar. A gente consegue, através de treinamentos direcionados, a gente consegue mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos hábitos e torná-los, transformá-los em hábitos mais saudáveis, em hábitos que nos trazem mais bem-estar. E aí, através dos estudos dele, ele chegou a alguns elementos que, quando nutridos, quando treinados pelo cérebro, eles aumentam o bem-estar humano. E aí a gente vai ver algum desses elementos agora, um pouquinho rápido, porque senão o Renato vai brigar comigo que eu vou passar do tempo. Vamos lá. Um dos elementos é a conexão. Conexão pela perspectiva positiva. Se conectar com pessoas e ver o lado positivo do outro. A ciência já comprovou isso, existem milhares de pesquisas que falam sobre isso, que estar com pessoas é um dos melhores caminhos para a gente ter saúde mental. Existe uma pesquisa de Harvard que ela diz que relações fortes de amizade aumentam a expectativa de vida em até 10 anos.
10 anos, gente. Vamos começar a fazer amigo hoje. Vamos sair daqui, cumprimentar ali fora alguém que você não conhece e criar uma amizade, porque são 10 anos a mais de vida para quem tem amigos. Então, vale a pena e é gostoso ter amigo, né? A gente se diverte, a gente brinca, mas a gente também tem alguém para nos ouvir no nosso momento de dificuldade, no nosso momento de desabafo, alguém para nos dar conselho. Pode ser até que os conselhos não sejam muito bons, mas pelo menos a pessoa está ali nos ouvindo. E essa conexão, ela é essencial para a gente se manter bem na vida. O Martin Seligman, que é a gente considera ele como o pai da psicologia positiva, porque ele que tem os maiores estudos dentro da psicologia positiva, ele diz que as pessoas são um antídoto para os momentos ruins, mas elas são também a fórmula mais confiável para os melhores momentos. Então, estejam com pessoas, se conectem com pessoas, criem vínculos verdadeiros de amizade, porque isso é essencial para a nossa saúde. E a doutrina espírita também fala isso para a gente, né? A lei de sociedade, lá na pergunta 766, ela diz para a gente que o homem não foi criado para viver isolado, que o homem foi criado para viver em sociedade, porque a gente precisa estar com o outro para o nosso aprendizado. Um outro ponto da conexão é a questão de apreciar experiências positivas. E aí, nesse ponto, entra muito a questão da gratidão, porque quando a gente exercita o apreciar experiências positivas, a gente está exercitando a gratidão. Tem um exercício que ele é muito conhecido no meio da psicologia positiva, que ele se chama Caderno da Gratidão, a Caderno de Bênçãos, que é um exercício que você pega um caderninho, você deixa ele lá do lado da sua cama, aí todo dia antes de dormir, você escreve 3 coisas pelas quais você é grato no dia. Qualquer coisa. Pode ser, sei lá, meu carro não estava funcionando, voltou a funcionar. 3 coisas pelas quais você é grato durante o dia. E esse exercício, ele foi testado, né? A gente diz em laboratório, mas não num laboratório de química, ele foi testado com pessoas em grupos. E esse exercício, ele faz com que a pessoa crie o hábito de ver as coisas positivas na vida, porque ela está exercitando a gratidão. Então, olha a importância do exercício da gratidão para o nosso bem-estar. Agradecer as coisas que acontecem na nossa vida, as pequenininhas, porque são todas, no fundo, presentes de Deus, para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Então, é o exercício da gratidão. Um outro item que Richard traz na sua pesquisa é a questão da consciência. Ele chama de atenção plena. Um adulto, olha que dado interessante, meio doido. Um adulto passa 47% do seu tempo diário, e eu estou contando o tempo que ele está acordado, não estou contando o tempo que ele está dormindo. De todo dia, do tempo que ele está acordado, 47% ele passa desse tempo sem prestar atenção no que ele está fazendo. Gente, é quase metade do tempo que a gente está acordado, a gente não presta atenção naquilo que a gente faz. A gente está automatizado a fazer as coisas, né? A gente se diz multitarefa e a gente ainda se orgulha de dizer, eu sou multitarefa. Eu vejo televisão, escuto rádio e estudo ao mesmo tempo. Eu sou multitarefa. Que ótimo ser multitarefa. Eu faço muito mais coisas sendo multitarefas. Mas para a gente isso não é bom. E a ciência já comprovou que não é bom. Que quanto mais multitarefa a gente é, mais infeliz a gente fica. Porque a gente acaba que não foca em nada. E aí o Richard ele vem trazer a importância da gente ter atenção plena no presente, e a meditação é um caminho muito interessante para a gente exercitar isso, nem que seja 1 minutinho, 2 minutinhos por dia, a gente consegue exercitar a atenção plena através da meditação. Mas pode ir, Renatinho. A gente não vive no presente, porque a gente vive pensando nas nossas culpas do passado, ou criando expectativas, tendo ansiedade com aquilo que vai acontecer no futuro, e a gente não fica no presente. A gente perde, às vezes, oportunidades de aprender, de estar com pessoas, porque a gente está preso ao nosso passado, ou a gente está preso no nosso futuro. E é um exercício mesmo, sabe? Da gente se cobrar menos, da gente se culpar menos. O Chico Xavier, ele tem uma frase que eu uso muito, né, em alguns diálogos, que a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo. O que passou, passou, eu não tenho como mexer. Mas a gente pode começar agora e criar um novo fim.
A gente tem sempre a oportunidade de recomeçar na vida, né? E talvez esse seja o nosso momento de recomeçar, de deixar para trás aquela culpa e de investir agora e trabalhar no agora com o que eu posso fazer em cima dela para criar um futuro mais feliz. Pode. E dentro dessas pesquisas, o Richard diz que ele tem visto que a base de um cérebro saudável é a bondade. E eu achei essa frase linda, porque cientista falando que a base é a bondade. Então, outro ponto que ele estuda é a questão da generosidade. O nosso com a bondade. As pessoas se engajarem em comportamentos generosos, em comportamentos de bondade, em comportamentos altruístas, elas ativam um circuito dentro do cérebro que promove o bem-estar. Então, fazer o bem faz bem. Nada que a gente já não soubesse, a doutrina espírita não nos trouxesse, que Jesus já não tivesse falado há 2000 anos atrás, porque é só a gente ser bondoso e generoso com o outro, é a gente ser bondoso e generoso também com a gente. Não é só fazer a bondade para o outro, é fazer a bondade com nós. E isso ativa uns circuitos no cérebro que nos auxiliam a sermos mais felizes. A gente tem também, dentro desse contexto, um hormônio que a Adriana falou lá no primeiro estudo, né, que é a ocitocina, que ele é o hormônio da conexão. Então, é um hormônio que ele é conhecido como hormônio do amor, né? E quando a gente está em conexões, ele é liberado. E aí, se eu estou em conexão com o Renato e eu libero a ocitocina, automaticamente o Renato também libera a ocitocina. E aí, biologicamente, nós dois ficamos mais felizes, porque esse hormônio está sendo liberado em nós. Então, não é só uma questão espiritual, é uma questão biológica, porque talvez nós, espíritos, tenhamos sido criados para amar. E o nosso corpo físico, ele só reflete aquilo que a gente, como espírito, sente. E, por fim, o nosso último elemento que a gente vai trabalhar hoje é a resiliência. Resiliência é um termo que vem da física, que se diz dos corpos que eles se esticam e voltam para o mesmo lugar. Mas quando a gente fala de resiliência humana, a gente está falando da gente passar por adversidades e conseguir retornar dessa adversidade mais forte. Resiliência humana nada mais é do que a lei de progresso em ação. A doutrina espírita nos diz, né, que a gente passa por determinadas situações na nossa vida para a gente aprender, para a gente se fortalecer. E nesse ponto, está a resiliência, porque quando a gente é resiliente, a gente consegue aproveitar a lei de progresso, a gente consegue aproveitar aquela dor para o nosso aprendizado. Pode ir. Leon Denis, lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação, que ela deve ser considerada como uma condição para o progresso. Mas é tarefa de cada um de nós regular sensações, disciplinar sentimentos e eliminar seus efeitos. Então, a dor vai aparecer. É fato que vai aparecer. A gente está no mundo de provas e expiações, ela faz parte do nosso caminhar. As pedrinhas vão estar ali no nosso caminho. Mas, por mais difícil que seja, a gente precisa aprender a tirá-las ali devagarinho. E se eu não consigo fazer isso sozinho, tá tudo bem. A gente tem várias terapias que podem nos ajudar. A gente tem psicólogos, a gente tem psiquiatras, a gente tem a Casa Espírita, a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um grupo que atende gratuitamente para ouvir. A gente não precisa enfrentar os problemas da nossa vida sozinhos. As pessoas estão aqui para isso. A doutrina espírita está aqui para isso. E como a Brené Brown falou lá, que a gente viu, a gente tem que ter coragem de se mostrar imperfeito e de falar, eu não dou conta sozinho, eu preciso de ajuda. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem não dar conta sozinho, tá tudo bem precisar de ajuda. A gente... Não, pode ir.
Não, pode ir, porque eu ainda tenho para falar. E aí, a gente, para finalizar, a gente vai trazer aqui um resumo sobre os caminhos, os exercícios que a gente trouxe hoje para a gente ter uma vida plena. Eu não sei se é um dado que vocês sabem, mas no Brasil, o suicídio já é um caso de saúde pública. E de cada 10 casos, 9 poderiam ser evitados. E poderiam ser evitados porque esses 9 casos são problemas de saúde mental, principalmente atrelados à depressão. Então, se a gente já está num processo de depressão, é muito importante que a gente busque ajuda. Se a gente não está num processo de depressão, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental, que a gente se mantenha bem mentalmente, para que a gente não chegue a ter uma doença mental no momento que a pedra maior estiver ali no meu caminho. A gente se fortalece. E esse era o objetivo do estudo de hoje, trazer caminhos de fortalecimento do espírito, buscando o nosso sentido de vida, criando propósitos, buscando o autoconhecimento e a autoaceitação, se aceitar do jeito que a gente é, com todas as nossas incertezas, com todas as nossas imperfeições. Focar o nosso pensamento em coisas edificantes, em coisas que nos fazem o bem, deixando de lado aquelas monoideias que nos desgastam, que nos põem para baixo. Fazer conexões positivas, criar amigos que nos fortaleçam, ter alguém com quem a gente possa conversar e desabafar. Amar, porque o amor é a nossa emoção positiva mais sublime, mais suprema, que Jesus nos ensinou, liberando um monte de ocitocina aí para todos os cantos. Ser mais grato às coisas que acontecem no nosso dia a dia e exercitar essa gratidão a cada coisa que acontece. Ter atenção plena, focar naquilo que está fazendo hoje, no hoje, deixar de lado a culpa, esquecer um pouco a ansiedade do futuro e focar no agora, no momento presente. Ser generoso com o outro, mas ser generoso também consigo, praticar a bondade. E, por fim, exercitar a resiliência. Diante da pedra que aparecer no meu caminho, como que eu vou me comportar? Que aprendizado eu posso tirar dessa pedrinha aí que está no meu caminho? E para terminar, gostaria de terminar o estudo de hoje. Vai lá, Renatinho. Olha, gente, eu estou muito pontual, que orgulho. Para terminar o estudo de hoje, eu quero trazer uma frase do Viktor Frankl, que ele diz que quando a situação for boa, a gente tem que desfrutar. Quando a situação for ruim, a gente tem que se esforçar em transformar. Mas quando a situação não puder ser transformada, aí, gente, quem tem que se transformar somos nós. Então, que a gente possa sair daqui hoje mais fortalecidos, de que a gente não está sozinho nessa caminhada e de que a gente tem um monte de exercícios, um monte de caminhos que a gente pode seguir, que nos fazem bem, que nos fortalecem, para que no momento da dor a gente esteja fortalecido e siga adiante no caminho certo. Obrigada, gente. Bom, pessoal, nós temos aí 5 minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta para a Fernandinha sobre o tema, né, que foi exposto. Esse é o momento, tá? Alcides. Quando você falou isso, eu me lembrei. Estava aqui para falar, eu não falei. O Richard, ele tem uma historinha que ele conta nas palestras dele, que é o neurocientista, que ele diz que por que a gente escova os dentes todos os dias? Porque a gente criou o hábito de escovar os dentes todos os dias. E criamos esse hábito porque a gente sabe que escovar os dentes todos os dias é importante para a nossa saúde bucal. Então a gente criou o hábito e a gente vai no automático escovar os dentes todos os dias. E aí ele diz que o cuidado com a saúde mental deveria ser igual a escovar os dentes.
que a gente precisa criar hábitos de saúde mental diários, nem que sejam 1, 2, 3 minutos por dia, para que a gente cuide da nossa saúde mental, assim como a gente cuida dos nossos dentes, que é um exercício. E é muito isso, é o exercício. Cada um vai escolher o seu caminho, né? Onde seguir, como seguir, o que fazer. O que a gente precisa é começar. Mais alguém? Eu penso assim que a preocupação de muitas vezes a gente ser uma pessoa que a gente não é, colocar uma máscara, que a gente pode acabar se confundindo. E tem uma série na Netflix que é muito interessante, que é as gêmeas, duas meninas. E elas trocam de lugar até quando pequenas, quando adolescentes e quando casadas na vida adulta. Elas trocam de lugar. E assim é muito interessante porque chega uma situação que uma delas fala: eu já não sei quem eu sou. Então, é uma troca de papéis, essa troca de papéis que muitas vezes nós fazemos e às vezes até inconscientemente, né, tem esse risco, chegar o momento da gente se olhar no espelho e se perguntar: quem sou eu? Esse é o grande risco que a gente corre.